A quarta parte da franquia Matrix chegou e nesse vídeo aqui a gente vai falar tudo com spoilers. Tem um outro vídeo aqui no canal sem spoilers do que eu achei do filme, sem contar nenhum detalhe mais específico da trama, mas nesse aqui não. Esse aqui tem spoiler pra caramba e se você já viu o filme, fica aí pra acompanhar o nosso papo sobre a quarta parte de Matrix. E pensar que 18 anos depois, a temática de Matrix continua tão atual, né? Talvez até mais atual hoje em dia do que na própria época em que foi lançado, né, o primeiro filme. E pensar que a gente ainda vive, né, e cada vez mais imersos nessa ilusão, nesses mundos ficcionais que a gente cria. E hoje em dia a gente mesmo, né, nossas bolhas, nossas bolhas, e também, né, essa dúvida que todo mundo tem, essa discussão, existe vida online, existe vida offline, é tudo existe a mesma diferença? coisa, existe diferença. Então eu acho que a série, ela continua levantando muitas questões com relação, óbvio, né, escolhas, né, a como a gente decide, define o nosso futuro a partir das nossas escolhas, também sobre a questão do destino, né, estamos sim destinados a alguma coisa, existe algum propósito por trás da nossa existência, mescla ou não as duas coisas, uma coisa se sobrepõe à outra, são questões filosóficas aí que eu acho que permeiam a vida de quase todo mundo, né. A trilogia original já tinha muito desses elementos, né? Mas acho que agora eles colocam cores novas, né? Atualizam essas temáticas, porque tá falando muito da nossa relação atual com a tecnologia, né? Essa coisa da gente viver muito nas redes sociais, e às vezes o mundo das redes sociais ser absolutamente diferente do mundo real, né? No Instagram todo mundo é feliz, todo mundo é bem, né, gosta de tudo. No LinkedIn todo mundo é bem sucedido na carreira, adora o seu trabalho, ganha né? bem. E no Twitter a gente xinga todo mundo, né? Então, assim, as redes sociais elas trazem um mundo à parte e o filme dialoga um pouquinho com isso também. Além, claro, de brincar com o próprio conceito de falar de si próprio, né? Usa a metalinguagem já desde o início para construir toda aquela coisa de que esse mundo onde o Neo vive, o Thomas Anderson vive agora, é um mundo em que as máquinas encontraram para fazer, né, escravizá-lo novamente, convencê-lo de que tudo aquilo era só uma obra de ficção. Era só uma criação da mente dele, que ele tinha desenvolvido jogos. A trilogia, na verdade, era um jogo, eram jogos muito bem sucedidos, para os quais ele ganhou prêmio, mas ele achava que aquilo era só isso, ficção. Né? Então, até nisso o filme acerta, brincar realmente com esse conceito de usar a forma como eles encontraram para reescravizar o Thomas Anderson, o Neo. Não, e também para reviver, né, esses personagens, trazer eles dentro de uma nova trama, apesar de ser... Porque, assim, é meio difícil quando você tem um universo criado que é tão bem desenhado, de querer ser disruptivo com relação ao que já foi feito, porque é a mesma coisa que você... eu quero que o Harry Potter não aconteça naquele cenário, ou então que o Senhor dos Anéis não aconteça. É aquilo, é o universo. Obviamente a gente nota algumas diferenças, até na própria estrutura do filme, de mudar até a paleta de cores, que aqui naquela trilogia original, aquela coisa bem esverdeada. Essa é uma também, outra Matrix, então até nisso o filme traduz também. A gente está vendo uma outra realidade, uma outra construção da Matrix, né? Então é diferente. São parecidas, mas são diferentes. Mas os elementos básicos estão ali, assim como a assinatura da direção, né? Porque muita gente acha que fica meio decepcionado com relação porque foi muito impactante na época, todos aqueles recursos visuais das lutas, da bala, do tempo, do movimento, parando, a gente acompanhando, né, em slow, Então isso foi muito, nossa, que máximo! Mas isso é uma assinatura da franquia. Então eu acho que fazer algo muito diferente disso soaria forçado pra mim. Sim, tipo, beleza, a gente tem que lacrar e fazer uma coisa diferente. E o próprio filme, é uma assinatura. E o próprio filme fala e faz piada disso ao incorporar naquela mesa de discussões ali. Então, a Warner Bros. Está querendo, que é o estúdio que comanda aqui nossa empresa, está querendo uma continuação para Matrix. Vamos discutir as ideias de Matrix 4 aqui. E é curioso naquela conversa como surge um cara ali que fala assim, quer saber, eu nunca fui muito fã do original não, porque eu gosto mesmo de tiro e explosão só nas minhas brincadeiras, nos meus jogos, né? E fala muito disso do público. O que o público quer hoje? Né? Será que o público está disposto a pensar, a questionar as coisas, como esse filme propõe, como a trilogia original propunha? Né? Claro que aqui, às vezes, as coisas soam um pouco mais... não tão naturais assim, porque o roteiro toma alguns atalhos, como eu tinha mencionado no vídeo anterior, mas as coisas ainda se conectam, né? As conversas se conectam ainda. Você realmente colocar as pessoas vivendo numa realidade ali em que elas estão questionando a própria sanidade,
Né? Então, peraí, essas são lembranças ou são só obras de ficção que estão se misturando com a minha realidade e a ponto de eu me questionar a própria sanidade, como a gente vê o personagem do Keanu Reeves fazendo, né? Porque todas aquelas sessões de interação dele com o terapeuta do Neil Patrick Harris traduzem muito disso, né? Um controlando o outro ali, manipulando o outro com a sua pílula azul o tempo todo, né? E o outro ali questionando a sua própria sanidade, né? São sonhos, são devaneios, o que está acontecendo comigo, mas ao mesmo tempo sabendo que tem alguma coisa muito estranha, né? Quando a gente vê as rotinas do Thomas Anderson ali, ele claramente, totalmente desconectado daquela vida que ele tem. Aquilo nada soa para ele como natural. Né? Então tudo. E a mesma coisa acontece com a Trinity, né? Então assim, a gente percebe que eles. Eu acho que esse filme ele fixa muito em duas coisas importantes. Essa questão do amor dos dois, né? Como o amor pode superar todas essas questões que envolvem a nossa discussão existencial, né? Porque o filme propõe isso, né? É uma discussão sobre a nossa própria existência. E também uma questão importante é que a gente vê, por outro lado, que os humanos conseguiram construir uma cidade, se meio que... E outra coisa, né? O conflito não é aquela dualidade que a gente via só homem versus máquina, já não é, a linha já é mais turva nesse sentido, porque você vê que formam-se alianças ali entre os humanos e as máquinas. Dá para coexistir. Por que você é diferente de mim e eu tenho que guerrear com você? Não dá para coexistir? Sem guerra. E no momento em que esses humanos conseguem se organizar novamente em sociedade e fazer alguns avanços, tem um questionamento que eu acho que é importante, quando a personagem diz para Niobe, você está trocando então os morangos pela liberdade, né? Pela mente livre, né? O que é mais importante? Comer morangos ou ser livre? Ser 100% livre. Ser 100% livre. Então, também é uma reflexão importante, porque a gente se vende muitas vezes, né? A gente vende a nossa liberdade em troca de conforto. A gente vende a nossa liberdade pela preguiça de tomar decisões ou arcar com as consequências das nossas decisões. Então, a gente passa essa responsabilidade adiante e reclama de ser, né? Mas eu não tenho liberdade. Mas ao mesmo tempo a gente não quer ter essa liberdade, porque é confortável culpar o outro ou atribuir ao destino, à coincidência, aquilo que nada mais é do que a consequência das nossas escolhas, né? Então eu acho que esse filme levanta muito essas questões e também fala sobre isso, né? Como o amor supera muitas coisas, né? Como é um propósito maior na vida da gente, né? Nesse ponto de vista, é até piegas, né? O argumento que se usa ali, mas ele faz sentido considerando o que a gente viu na trilogia. A ligação muito forte entre tanto o Neo e a Trinity. E agora a Trinity até, né, no ápice do filme, no desfecho do filme, ela ganhando um outro peso. A personagem ganhando uma outra importância. Ela também é tão poderosa quanto o Neo. Ela inclusive salva o Neo no desfecho do filme, né? Uma coisa que eu queria muito que tivesse acontecido na primeira trilogia era a gente descobrir que o escolhido não era o Neo, mas a Trinity. Sabe? Eu sempre quis que acontecesse essa virada. E meio que aconteceu. Não existe um escolhido. Quem é que está disposto a se sacrificar? Acho que é mais a questão da inspiração, né? Você se inspira no outro e você, peraí, eu também posso fazer isso. Eu não preciso de alguém para fazer para mim, né? E fazer escolhas altruístas, né? Quando você coloca o outro acima da sua própria vida, né? Então isso também é o que acontece ali. São essas escolhas que os dois fazem muitas vezes pensando na coletividade e não no individual. Então eu acho que isso é uma outra questão importante. Então apesar, eu acho, do filme não inovar tanto nessa questão do visual, das lutas, da técnica, né, que eu acho que mas ainda assim, as sequências são boas, né? Tem boas sequências no filme. Eu gosto, porque eu acho que assim, essa questão da assinatura. Quando você vai ver um filme do Tarantino, você sabe o que você espera de um filme do Tarantino. Sabe? Você espera aquela catarse violenta, né? Eu acho que a Wachowski... E aqui você espera também isso. A Lana Wachowski, que coescreveu o roteiro desse filme e dirigiu o filme, tem muito dela ali, da própria vida pessoal dela ali. Porque, né, a gente tem que lembrar que no primeiro filme ela era um homem. E ela assumiu a outra sexualidade dela. Então, ela também se sentia presa num mundo que não era real para ela.
Então ela traduz, joga muito disso, sem dúvida, dentro dessa história, dentro desse tipo do filme que ela está contando aqui nesse Matrix Resurrections, porque ela está falando disso, sabe, da busca pela liberdade, de ser quem você realmente é, né, e não ter medo disso. Então, cara, o tempo todo, e você falando disso, o terapeuta desenvolve muito o papel da sociedade controladora, né, conservadora até, né, sob o ponto de vista de, não, a sua zona de conforto, pra que você quer questionar isso? Faz, a sua vida tá funcionando assim e tal, o seu trabalho é bom, você ganha bem e tal, não tá feliz, mas pô, peraí, toma esse remedinho aqui que vai dar certo. Essas coisas, esses temas, o filme discute muito, propõe pelo menos, né? E é uma pena que eu acho que muita gente não saia da superfície, vai ver o filme só pelas cenas de luta, de ação que são legais pra caramba. E o filme, inclusive, moderniza alguns elementos nesse sentido, né? Com aquela coisa de... A gente não está falando mais lá atrás de fazer a transmissão da Matrix para o mundo real através de uma cabine telefônica, através do espelho. Que você está de novo brincando com o conceito de realidade, com o livro lá, Alice através do espelho, que aparece brevemente ali na cena que a Sati a Sati adulta, né? Aparece interagindo com o Neo ali. E, pô, você vê todas as temáticas, a própria modernização do Morpheus, essa forma nova dele ter evoluído para um programa, né? E o Yahya Abdul-Mateen II, o nome difícil desse ator, tá bem pra caramba, o cara é carismático, tá solto ali, sabe? Ele tá fazendo uma outra versão do Morpheus também, mas que dialoga muito com o que a gente viu antes também. Então, o filme brincando com o tempo todo, introdução de personagens novos, é um universo que eu acho que ainda pode se expandir. Não sei se vai fazer dinheiro suficiente nos cinemas, né, para render aí novas continuações. Eu adoraria ver mais histórias desse universo, porque o filme deixa ali realmente uma porta aberta para que a gente expanda realmente mais desse conceito que foi explorado nessa quarta parte de Matrix. É um filme que tem camadas, então a gente tem que também estar disposto a entrar nessa brincadeira que está sendo proposta, de refletir sobre o que está sendo dito. Aí o filme se torna muito mais intenso, muito mais complexo. Agora, ele não é um filme de ficção, ele não é um filme só de ação. Ele é um filme muito mais completo, então para a gente ter um entendimento, precisa fazer um exercício aí de trazer um pouco até para as próprias reflexões que a gente faz da nossa vida e abrir um pouco, né, para o desconforto, né, que eu acho que é isso que esses filmes Matrix provocam na gente, um desconforto, porque leva a gente realmente a pensar sobre essas questões que estão aí em voga até agora, né. É isso aí. Viu o filme? O que você achou? Conta aqui pra gente aqui embaixo, vamos continuar essa conversa aqui. E claro, como a gente sempre fala aqui, fica o convite para que você se inscreva no canal, se você ainda não é inscrito aqui, para acompanhar o que a gente publica aqui toda semana, mais de 1, 2 vídeos às vezes por semana, às vezes intervalos maiores, mas a gente está sempre por aqui falando tudo sobre cultura pop. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.